Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 20 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 4 de novembro de 2023 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat. Então hoje é dia de celebrar, é dia de comemorar. Mas mesmo diante da guerra, mesmo no meio a conflitos, mesmo no meio de aflições, o Shabat é o oásis no meio desse deserto. E nós precisamos compreender isso no nosso dia a dia e vivenciarmos a beleza do Shabat. O Shabat, com a sua beleza, vem exatamente trazer para nós uma mensagem de um oásis no meio ao deserto. Então, por isso que, para celebrar Shabat, não precisamos esperar que as coisas estejam bem. Pelo contrário, nós devemos mostrar exatamente que as coisas estão bem com o Shabat. Porque o dia sagrado do Shabat é para cada vez mais nos fortalecermos na nossa emuná e no nosso bitachon, na nossa fé e na nossa confiança em Hashem. Então, as aflições, os testes, as provas e por aí afora vai, são exatamente para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança. Por isso, amados, nós estamos diante de desafios. E desafios são para os fortes. Porque os covardes e fracos, eles recuam, eles fogem e ficam escondidos. Mas, realmente, nós precisamos fazer com que a beleza de Shabat ela seja cada vez mais vista, presenciada. Quando nós celebramos Shabat, nós estamos trazendo mais luz divina, mais presença divina, e nós vamos dissipando as trevas. E com isso, as forças negativas, destrutivas, vão perdendo a sua eficácia, o seu poder. E dessa forma, nós vamos seguindo em frente, vencendo, vencendo e vencendo. E o inimigo? O inimigo, ele vai recuando, recuando e sendo derrotado. Shabat é para nos trazer um exercício de fé semanal de que absolutamente nada e ninguém poderá impedir que o projeto de Deus se concretize. Ou seja, este mundo sendo transformado para ser a moradia de Deus. E você e eu, nós estamos exatamente nesse projeto. E por isso, ao celebrarmos Shabat, nós estamos realmente dizendo, o mundo e as coisas pertinentes ao mundo não têm poder em minha vida. Por isso, ao celebrarmos Shabat, nós precisamos realmente vencer todos os desafios. Que desafios são esses? O desafio do nosso eu, o desafio da nossa vontade própria, o desafio do nosso ego, que normalmente sempre arruma uma desculpa para que nós não venhamos celebrar Shabat, para que nós não estejamos envolvidos com o dia sagrado do Shabat. Então aí arruma um monte de desculpas para que nós possamos estar em qualquer lugar, menos junto com o povo de Deus, celebrando Shabat. Por isso, a expressão que nós mais estamos ouvindo nos dias atuais, principalmente com tudo o que está acontecendo desde o dia 7 de outubro, e principalmente no meio do povo judaico, o filho primogênito de Deus é: juntos somos mais fortes. E essa é uma realidade para os Benei Noach. Juntos nós somos mais fortes. E se nós estivermos separados, nós nos tornamos fracos. Ou seja, nós temos o sagrado dia do Shabat para celebrar. Então nós arrumamos mil e uma desculpas para não estarmos na reunião, não estarmos envolvidos com o Shabat, o estudo da Torá, não estarmos envolvidos com as preces especiais de Shabat na sexta-feira à noite e durante o dia do Shabat.
não estarmos envolvidos com a Havidalah. Então, vai um para um lado, vai outro para o outro lado, vai outro atrás de não sei do que, outro atrás de outra coisa, né? Cada um correndo atrás dos seus interesses pessoais, particulares, que sempre estão conectados com o ego, com o egocentrismo. E aí, nós vamos dividindo o corpo. E dividir o corpo significa sermos mais fracos. Por isso, juntos, unidos em unidade, somos mais fortes. E o que está acontecendo desde o dia 7 de outubro está aí mostrando essa realidade. Separados, somos fracos e dessa forma nós nos tornamos realmente suscetíveis às forças negativas destruidoras. Mas juntos, nós vemos o que aconteceu a partir do dia 8 de outubro. A união, a unidade fez o povo judeu ser mais forte. E é por isso que realmente está circulando nas redes sociais, e nós também compartilhamos nos nossos grupos aqui, a respeito de uma entrevista numa emissora israelense, em que uma mulher judia estava testemunhando o que estava acontecendo na sua casa. Ela, seus 2 filhos, e às portas estavam ali os terroristas. E ela, apenas de posse de algumas facas caseiras para a sua defesa e a defesa dos seus filhos. E ela sabia que isto era impossível. Não tinha como defender os seus filhos, a si mesma e a sua casa. Porque os inimigos, os terroristas, estavam armados até os dentes, né? Com fuzil, metralhadora, machado, machadinha, facas e também granadas, lançador de foguetes e por aí afora vai. Ou seja, era impossível de defender-se. Então o que ela fez? Ela usou a melhor arma, aquela que destrói todos os canhões, armas nucleares e por aí afora vai. Então ela se levantou em prece a Hashem, ela se levantou em oração ao único Deus, o único Criador, Redentor e Salvador. Ela elevou o seu clamor, a angústia da sua alma, ela elevou a Hashem de Sebaot, o Senhor dos Exércitos, o guardião de Israel, e disse a ele: Senhor, se o Senhor me livrar e os meus filhos, a minha casa, desses terroristas, a partir de hoje eu guardarei todos os Shabat na minha vida. Então, de repente, depois da sua prece, simplesmente os terroristas sumiram de frente da sua casa, saíram, foram embora, continuaram o seu percurso e ela, os seus filhos, foram salvos. Mais uma vez provando o dito no meio judaico. O povo judeu não guarda simplesmente o Shabat, mas o Shabat guarda o povo judeu. Então esse testemunho que tem rodado aí as mídias sociais, e principalmente no meio judaico, em Israel e nas nações, vem mostrar realmente, como diz o nosso Rav Yaakov Geransadet, a nossa liderança Bnei Noah Brasil, o start da redenção final foi dado a partir do dia 7 de outubro de 2023. Ou seja, a revelação de Mashiach é para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E é por isso, amados, que realmente, mais do que nunca, estamos vendo realmente o povo judeu em união e em unidade. E é por isso que o nosso tempo não é tempo de recreio, não é tempo de cinema, não é tempo de você ir para o parque de diversões. É o tempo de estarmos concentrados nas atividades
das nossas comunidades e das nossas sinagogas Benei Noach, porque a redenção, ela simplesmente acontecerá menos do que um piscar de olhos. E onde você estiver, o que será? Então, por isso, o sagrado dia do Shabat, este oásis no meio ao deserto abrasador, é exatamente para que nós estejamos atentos, porque o tempo que nós estamos vivenciando, amados, não é tempo de recreação, não é tempo de parque infantil. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo rápidas, sérias, muitas coisas acontecendo de forma cruel, e nós não podemos cochilar. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, darmos uma brecha. Oh, eu preciso de uma folga. Eu preciso de um tempo. Folga e tempo? Deixa só o inimigo da tua alma saber disto. Satã e as suas hostes espirituais da maldade. Ah, você quer folga? Ah, você quer parque de diversões? Espera aí, vou te arrumar um monte. E aí ele te arruma um monte de programação para tirar você da presença divina, tirar você da atmosfera de Shabat. E é por isso, amados, que nós precisamos ser vigilantes constantemente. E é por isso que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos concede um exercício semanal para celebrar Shabat. E sabe o que significa isso? Deus está dando a oportunidade a cada um de nós estarmos praticando um exercício e dizendo assim para o nosso ego, para o nosso egocentrismo, falando para o inimigo das nossas almas, Satã e as suas hostes espirituais da maldade. Ó, eu estou conectado com a redenção. Não adianta você vir contra mim, não. Estou conectado com o Shabat semanal, porque eu sei de um Shabat milenar que vou viver com Mashiach, a redenção final. Ali sim, eu terei tempo de refrigério, de um verdadeiro shalom. Agora, é labutar, é trabalhar. Essa que é a realidade. Então, por isso, amados, faça do seu Shabat algo muito especial, porque Deus fez de o Shabat algo acima de qualquer especialidade ou de algo especial que você possa imaginar. O Shabat é mais do que algo excelente, é divino, é maravilhoso, é sublime. E é por isso que o desafio para nós, durante a semana de preparar-se para o Shabat, programação. Se programar para que você não permita com que o seu egocentrismo e Satã, com as suas hostes espirituais da maldade, venham conseguir vitória contra você, tirando você do Shabat. Segundo os nossos mestres, eles nos falam sobre a questão, uma das mensagens que nós encontramos na canção Shalom Aleichem, né? Dando boas-vindas aos anjos. Uma das explicações que os nossos sábios trazem, de acordo com a Kabbalah, são dois anjos que vêm. Um anjo, ele vem realmente para ver, os dois anjos, aliás, eles vêm para ver o que você está fazendo nessa preparação do Shabat, como que você vai viver o Shabat. Se os anjos, eles chegam em tua casa, em tua vida, e vê que você está celebrando o Shabat, está envolvido com o Shabat, então um dos anjos diz assim: bendito seja Deus, e bendito seja esta casa, que no próximo Shabat, assim também seja. Uma casa que está celebrando o Shabat, uma família que está celebrando o Shabat, está envolvida
com as questões de Shabat, as preces especiais da sexta-feira à noite. No sábado de manhã, o Shacharit, o serviço da manhã. À tarde, a Minhá, o serviço da tarde. Estudo da Torá e a Havidalá, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns. O outro anjo é o anjo que é enviado por Hassatan. Então ele é obrigado a dizer amém. Que assim seja. Muito triste, porque ele queria encontrar a casa bagunçada. E aí, Shalom Aleichem, a paz seja convosco, Aleichem Shalom. E quando os anjos chegam numa casa em que a família não está nem aí com Shabat, então o anjo do mal diz assim, que o próximo Shabat seja dessa forma também. Uma casa bagunçada, uma casa que não está nem aí com o Shabat, tá vendo, anjo do Altíssimo? Tá vendo? Essa casa aqui é do jeito que eu gosto, é bagunçado, não está nem aí com o negócio de Shabat, não está nem aí querendo entender o valor do sagrado dia do Shabat. Então que essa bagunça continue, e que no próximo Shabat, quando nós voltarmos, que eu encontre essa casa desse jeito, bagunçada, né? Uma verdadeira indiferença, insensibilidade para com a questão do Shabat. E aí o anjo do Altíssimo, ele é obrigado a dizer amém. Ele não tem como contradizer, porque a família realmente está bagunçada. Não está nem aí com o Shabat. Então, por isso, a canção do Shalom Aleichem, entre outros sentidos e significados, um deles é esse. São 2 anjos que vêm para ver o que esta família está fazendo. Está celebrando Shabat ou não está celebrando Shabat. O anjo bom, o anjo divino, ele se alegra quando encontra a casa dessa forma e ele exalta a Hashem. E aquela casa, a família é grandemente abençoada. Mas quando chega e a família está uma bagunça, está uma bagaça, né? Espiritualmente falando, a família não está nem aí com o Shabat, né? Então o anjo do mal simplesmente diz que no próximo Shabat seja assim de novo, né? Que essa família continue insensível, continue indiferente com o sagrado dia do Shabat. É desse jeito que eu gosto, é desse jeito que Hassatan gosta. A coisa bagunçada. Aí a gente faz a festa. E o anjo bom é obrigado a dizer amém. É verdade. Entendeu? Então por isso, amados, né, nós queremos participar da redenção? Uau! Mas sendo insensíveis e indiferentes com o Shabat? Enquanto que o nosso povo está lá em guerra, sofrendo as terríveis consequências daquele 7 de outubro, bem como também muitas nações aí, o antissemitismo que estava tão adormecido voltou a florir de forma negativa, obviamente. E muitas nações estão aí contra o povo, contra Israel. E você está nem aí com o Shabat? Sendo que o Shabat semanal, é o portal da redenção com Mashiach. Como foi essa mãe judia que viu que ela e os seus filhos iriam sofrer as piores crueldades nas mãos dos terroristas. E ela clamou a Deus, Senhor, livra-nos, e por resto da minha vida guardarei Shabat. E aquela mulher judia foi ouvida, foi atendido o seu clamor. E os terroristas foram embora, e ela e os seus filhos ficaram salvos. Shabat guarda o seu povo judeu, o filho primogênito. Os Benei Noach, celebrando Shabat, têm também o privilégio de serem guardados, protegidos por Hashem. A escolha é sua, porque a decisão ela é individual. Ninguém decide nada por ninguém.
A decisão é individual. E vejam bem, amados, que nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Isso significa que nós vamos concluir a paraxá da semana. E a nossa paraxá da semana vai Vaierá, e ele apareceu, referindo-se ao Eterno que apareceu a Avraham. E nós vamos chegando no final dessa paraxá, nós temos a questão da Akedah, o amarramento, né, de Yitzhak, sendo levantado no altar como sacrifício. É o 10º e último teste de Avraham Avinu, nosso pai Abraão, nos seus testes, para ver realmente o amor que ele tem para com Deus, né? Antes de falarmos da Akedah, nós precisamos recordar um pequeno, no modo de dizer, mas na realidade é um grande, mas um grandíssimo sinal do nascimento de Yitzhak. Os nossos mestres falam que o nascimento de Yitzhak, na realidade, foi um protótipo da influência judaica sobre as nações. Ou seja, segundo os nossos mestres do Hassidismo, né, a Hassidut ensina para nós que a Hassidut são os ensinamentos mais profundos da Torá. Então, segundo os nossos mestres do Hassidismo, influenciar as nações do mundo a servirem ao Deus único é um aspecto fundamental no judaísmo. É um aspecto fundamental no judaísmo. Tanto os efeitos ativos quanto os passivos da influência judaica são evidentes em cada era. Primeiramente, Yitzhak foi a primeira pessoa a nascer como judeu. Assim, seu nascimento estava associado a uma influência positiva sobre os não-judeus. Sará teve um efeito passivo. Os milagres simplesmente a rodearam. Avraham desempenhou um papel mais ativo ao gerar nações não-judias. Ou seja, o patriarca Avraham, a matriarca Sará e Yitzhak é exatamente este elo entre o divino e o terreno. E é através desta questão, Yitzhak, o primeiro judeu a nascer como judeu, que traz a influência judaica sobre as nações. Porque Avraham, ele recebeu o título da parte de Hashem. Você será o pai de muitas nações. Você será o pai das nações. Sará, quando ela amamentou os filhos, principalmente das princesas que vieram para a festividade do desmamento, né, do Yitzhak, ela amamentou muitos filhos de princesas e mulheres comuns dos convidados que vieram para a festividade. Pessoas não judeus. Ou seja, a influência de Avraham sobre as nações, a influência de Sará sobre as nações, a influência de Yitzhak sobre as nações, mostrando uma realidade de que a influência judaica, ela é uma influência positiva para as nações. Infelizmente, militâncias não conseguem compreender isto. Inimigos gratuitos do povo judeu, o filho primogênito de Deus, não conseguem compreender isso. Por quê? Porque se tornaram militantes, ou seja, através da lavagem cerebral, não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. Sempre precisa de alguém que manipula, que manobra as massas para dizer o que fazer. Então, esses que manipulam fazem com que as pessoas façam o que eles querem e elas não têm a capacidade de enxergar absolutamente nada. Então, se essas pessoas que manobram a massa simplesmente diz, isca, pega, sai que nem doido. Não sabe o porquê, não sabe qual é o motivo,
não sabe nem por que exatamente atacar tal pessoa, tal povo, tal nação. Simplesmente mandou. Alguém mandou. E pronto, acabou. O que você acha aí dos terroristas usarem escudos humanos? Crianças, mulheres, pessoas de idade, pessoas doentes. Por que essa militância terrorista usa hospitais e escolas, debaixo deles constroem túneis e colocam ali armamentos, bombas, etc. e tal? Porque simplesmente as pessoas, para eles, é uma massa de manobra. Não tem valor a vida deles. Eles servem apenas para serem manipulados. Mas a influência judaica não. A influência judaica ela vem trazer conhecimento, sabedoria, entendimento, vem trazer luz no meio das trevas, vem trazer oásis no meio do deserto, vem trazer refrigério no meio do calor abrasador, vem trazer vida no meio da morte. E é exatamente o que os inimigos gratuitos do povo judeu não querem. Então tentam de todas as formas, obscurecer exatamente a grande missão judaica nas nações. E todas as coisas conectadas com a influência judaica entre as nações, você pode observar em tudo que você vê praticamente, na maior parte das coisas que você vê e toca, tem ali a influência judaica, para o bem, para aquilo que é bom. Se as pessoas desvirtuam, é um problema pessoal de quem desvirtua. Mas, realmente, a missão que Deus deu ao povo judeu, através de Abraão, Sará e Isaac, é exatamente fazer um elo com as nações, para que as nações possam ter vida. E é por isso que o Redentor de Israel, o Mashiach prometido, o Mashiach judeu, que vem da linhagem de Judá, que vem da linhagem de David Meller, o rei David, de Salomão, que é o Messias judeu. Como diz também a própria profecia do profeta Isaías, é de Jerusalém que sairá a palavra, a Torá, para todas as nações. E todas as nações terão conhecimento do único e o verdadeiro Deus. E toda idolatria cai por terra. Então a missão realmente do povo judeu é trazer luz, trazer bênção para as nações. E todas aquelas nações e impérios que se levantaram contra o povo judeu para exterminá-los, ou para exterminá-lo, o povo judeu, passaram. Egito, a Pérsia, que é o Irã, a Babilônia, que é o Iraque, Roma, o Império Romano, passaram. Mais recentemente, o nazismo. E agora, um grupo terrorista, Hamas, vem querer se levantar para exterminar o povo judeu. E com ele vem os seus asseclas. E junto com eles vêm as massas de manobras, pessoas entre as nações que são acéfalas, sem mente, sem intelecto, porque levaram uma boa lavagem cerebral e não entendem a história. Não somente a história bíblica, mas a história contemporânea. Não pesquisam. É só pesquisar aí o mapa geográfico da década de 30, 40, da década de 50, da década de 60, o mapa geográfico do Oriente Médio. E você vai ver que ali só tem Israel. Não tem Palestina.
E por aí afora vai. Um outro vídeo que tem corrido aí entre as mídias sociais, existe um campo palestino na Síria. Você sabia que existe um campo palestino na Síria? Pesquise no Google o campo palestino na Síria e veja o que é lá. Destruição total. Destruição total. Sem água, sem energia, sem nada. Os palestinos que ali estão vivem numa miséria absoluta. É o domínio sírio. Mas a ONU fez alguma coisa? As nações levantaram a bandeira contra a Síria por causa do campo palestino lá na Síria, que é totalmente destruído. A miséria está abaixo do nível da miséria. Já não é nem miseráveis, é abaixo do nível da miséria. E alguém fala alguma coisa? Todos ficam em silêncio. Os que são massas de manobra, bem entendido. Ok? Então vejam bem, amados, que nós precisamos compreender que realmente a influência judaica, ela vem desde os dias de Abraão, sem sombra de dúvidas, e ela permeia toda a história da humanidade. E o ápice dessa história é a revelação do justo Mashiach para a redenção final. E essa redenção final é algo glorioso, onde Israel será exaltado ao seu devido lugar e todas as nações reconhecerão que Israel é o filho primogênito de Deus e que o Deus de Israel, o Deus dos judeus, é o único e o verdadeiro Deus. E todas as nações virão a Jerusalém juntamente com o povo judeu para adorar o único Deus. Então a influência judaica nas nações é para alcançar esse objetivo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Mas as forças negativas e destrutivas, elas não querem que alcance isso. Elas querem retardar da melhor forma que puderem. Por isso, tentam de várias formas fazer com que seja retardado o plano divino. Porém, quem vai impedir o plano divino? Quem vai impedir o agir de Deus? Então, por isso, ao estarmos exatamente dentro desse sentido, dentro desse aspecto, nós podemos seguir em frente, na certeza de que o nascimento de Isaac traz realmente e trouxe realmente um novo linear para as nações e para o nosso mundo. E o projeto de Deus foi solidificado e ele não voltará atrás. Por isso, como diz o profeta, Deus agindo, quem o impedirá? Essa é a questão. Depois disso, nós vamos para o capítulo 22 de Gênesis, onde nós temos aí exatamente o 10º teste de Abraão, que é a Akedah, que é exatamente o amarramento, né, de Isaac, né, para ser levado lá no monte, né? E ali então tem a questão do amarramento de Isaac para o sacrifício. Vamos ver como que traz para nós o Talmud e o Midrash, que nos fala exatamente sobre essa questão do capítulo 22 de Bereshit. Veja bem que no capítulo 22, né, nós temos aí em que Deus fala para Abraão, né? E chama Abraão e Abraão responde, né? Eis-me aqui, ou seja, ele estava dizendo, eis-me aqui para ti, né? Para Hashem. Aí o verso 2 fala, por favor, toma teu filho, teu único filho que tu amas, Isaac, e vai para a área de Moriá,
traze-o como um holocausto em uma das montanhas que eu te mostrarei. Ok? Então, aqui nós temos a questão da Akedah. Então, segundo o Talmud, um Midrash traz para nós da seguinte forma: Deus chamou Abraham, e ele respondeu: estou disposto a fazer qualquer coisa que me peças. Por isso que ele diz: eis-me aqui para ti. Disse Deus: pegue seu filho Itsaque e vá para a terra de Moriá. Lá deverás ofertá-lo como sacrifício em uma das montanhas que eu te mostrarei. Podemos imaginar como Abraham ficou chocado com o pedido divino? Todo pai ama seu filho. Abraham sentia um carinho especial por Itsaque, o filho da sua velhice, porque havia esperado por ele por tantos anos da sua vida e não tinha outro filho para tomar o lugar de Itsaque. Abraham também se lembrou da promessa que Deus lhe fez, que através de Itsaque, teria tantos descendentes como as estrelas do céu. Mas Abraham não fez perguntas a Deus. Pensou simplesmente: qualquer coisa que Deus me pede, farei sem questionar. Abraham não sabia como contar tal questão para Sará. Então, como Deus lhe havia pedido de Itsaque que fosse um sacrifício, então simplesmente Abraham diz à sua esposa Sará: nosso filho cresceu, é tempo dele estudar Torá. Amanhã vou levá-lo para a Yeshivá de Shem, a academia de Shem. E simplesmente Sara respondeu: faça como você diz, mas por favor, não o deixe lá por muito tempo, pois não posso aguentar a separação. Cuide bem dele no caminho. Então Sara preparou bonitas roupas para Itsaque levar na sua viagem. Abraham selou pessoalmente o seu burro, ordenou ao seu filho Ismael, que estava então ali de visita na sua casa, e ao seu servo Eliezer, que os acompanhasse. Abraham rachou lenha para tê-la pronta para o sacrifício, colocou-a sobre o burro, chamou Itsaque e então partiram. Abraham, Itsaque, Ismael e Eliezer. Durante a jornada, Satã, o anjo, que é o inimigo, o adversário do ser humano e não de Deus, tentou persuadir as pessoas a não obedecer a Deus. Então ele apareceu a Abraham e a Itsaque. Primeiramente, ele apareceu a Abraham como um homem velho, falou um pouco com Abraham, até que este lhe contou onde estava indo e o porquê. Então Abraham confiou naquele velho que estava ali diante dele e contou o seu destino. Depois perguntou: você não está sendo tolo por ir matar um filho que nasceu em sua velhice? Não é possível que Deus lhe tenha ordenado fazer isso. Ele não lhe daria uma ordem tão cruel. Então, nesse momento, Abraham compreendeu que aquele homem velho que estava diante dele não era um ser humano, mas sim que era argumentos satânicos do adversário do ser humano, o anjo que Deus criou para ser o adversário do ser humano, o acusador. Então, simplesmente, Abraham gritou e disse: deixe-me em paz. E o anjo desapareceu. Satã, então, apareceu a Itsaque como um rapaz jovem e bonito. Você sabe para onde o seu velho pai está te levando? Perguntou. Para o sacrifício. Você morrerá, jovem. Itsaque chamou por Abraham e disse: pai, você ouviu o que esse rapaz está me dizendo? E então Abraham disse a Itsaque, o seu filho: tome cuidado com ele, não lhe dê ouvidos. É Satã, o anjo do mal, que quer que desobedeçamos a mitzvah de Deus. Abraham gritou novamente, e então Satã se foi. Satã tentou de outro modo
transformou-se num grande rio bloqueando o caminho. Abraham e Isaac avançaram o rio adentro, até que a água alcançou seus pescoços, e aí eles ficaram com medo. Então Abraham compreendeu que tudo aquilo era um teste para eles. Então ele disse: aqui nunca houve rio algum. Então Isaac, ele falou para Isaac: isto é obra de Satã. Deus, clamou Abraham, tire Satã do nosso caminho. Estamos tentando cumprir a sua ordem. E Satã foi embora e o rio voltou a ser uma terra seca. Depois de caminhar por 3 dias, Abraham avistou a montanha sobre a qual a nuvem da Shekinah, a presença divina, pairava. E assim soube para qual montanha dirigir-se com seu filho. Abraham disse a Ismael e a Eliezer: fiquem aqui aos pés da montanha, eu e Isaac subiremos, prostrar-nos-emos perante Deus e voltaremos para onde vocês estão. Abraham, sem saber, estava dizendo uma grande verdade. Tanto ele como Isaac realmente voltariam da montanha. Abraham pôs a lenha da fogueira nos ombros de Isaac e juntos subiram a montanha. Isaac perguntou: havia uma faca e fogo, mas nenhum animal para o sacrifício. Havia suspeitado da verdade antes, mas agora tinha quase certeza. Então, Abraham disse a Isaac: já que você me pergunta, respondeu Abraham, vou lhe contar. Deus escolheu você para o sacrifício, meu filho. Eu vou me deixar sacrificar de bom grado, meu pai. Mas me dói pensar no sofrimento da minha mãe quando souber da minha morte. E quando chegaram ao local assinalado, Abraham construiu um altar e dispôs a madeira sobre ele. Depois Abraham colocou Isaac sobre o altar por cima da madeira. Isaac pediu a ele: meu pai, amarre bem forte minhas mãos e meus pés, para não empurrar ou chutar, e com isso estragar o sacrifício. Lágrimas escorreram dos olhos de Abraham, enquanto estendia sua mão empunhando a faca para matar o seu filho. Mas em seu coração ele estava feliz por obedecer a Deus. No céu, Deus, observando todas as coisas, ordenou ao anjo Micael: rápido, diga para Abraham parar. E então o anjo Micael: Abraham, não mate seu filho. E Abraham sentiu um súbito desapontamento. Vim até aqui, ergui o altar e preparei o sacrifício, tudo em vão? Permita-me fazer um pequeno corte nele com minha faca, para mostrar que estava disposto a sacrificá-lo. E o anjo disse: não o machuque. Abraham rezou a Deus: por que então me ordenaste oferecer meu filho em sacrifício? E a resposta divina foi: somente ordenei, leve-o para o monte de Moriá, porque queria comprovar se você me obedeceria. Passaste no teste, mostrei a todos os povos do mundo que tzadik você é. Ou seja, Abraham sentiu-se em vazio, viera especialmente para oferecer um sacrifício e de repente não tinha nenhum para ofertar a Deus. Então, Deus fez aparecer um carneiro a uma pequena distância de Abraham. Seus chifres estavam enredados nos arbustos. Abraham o pegou e o sacrificou sobre o altar. Ele suplicou a Deus: por favor, Deus, aceite esse sacrifício como se tivesse sacrificado meu filho. E Abraham profetizou: sobre esta montanha onde atei Isaac, um dia será construído o templo sagrado, Beit Hamikdash. Aqui a Shekinah será revelada ao povo judeu.
como eu estava disposto a sacrificar Itsarak, Deus aceitará as orações e sacrifício do povo de Israel. Deus sempre recorda o grande mérito do sacrifício de Itsarak. É quase inacreditável que um homem que teve um filho único em sua velhice, e a quem Deus muitas vezes prometera que teria muitos descendentes deste filho, estivesse disposto a sacrificá-lo para Deus, sem queixas ou perguntas. Especialmente em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, o dia em que Deus nos julga, mencionamos em nossas rezas. Assim diz uma das preces: Deus, por causa do sacrifício de Itsarak, julgue todos os judeus com misericórdia. Assim como Abraham atou seu filho ao altar e subjugou a sua piedade para cumprir a tua vontade, assim, Deus, sê misericordioso para conosco, mesmo se nós o encolarizarmos. Por que tocamos shofar, um chifre de carneiro, em Rosh Hashanah? Para que Deus tenha misericórdia de nós, pelo mérito de Abraham, que estava disposto a sacrificar o seu único filho. Então, amados, essa é o que os nossos sábios do Talmud e da Mishnah traz para nós, com essa questão da Akedah, né? Sobre o amarramento, né, de Itsarak, né? É importante nós frisarmos aqui o que diz, né, o Talmud Midrash, baseado na própria Torá escrita, né? Quando Deus responde a Abraham, Deus diz simplesmente assim: somente ordenei, leve-o para o monte de Moriá. Leve-o para o monte de Moriá, certo? Para que ele seja como um sacrifício. Mas Deus não disse exatamente que era para matar Itsarak em sacrifício. Então, mais uma vez aqui, dentro da própria a analogia dos nossos mestres, né? Mais uma vez fica bem claro que Deus, ele nunca pediu sacrifício humano. Deus não se agrada de sacrifício humano. Então, essa questão de Abraham levar Itsarak para o monte, para um sacrifício, Deus não disse a ele que era para matá-lo, mas era para consagrar Itsarak realmente ao serviço divino. Tanto é que dos 3 patriarcas, Abraham, Itsarak e Yaakov, Itsarak foi o único dos 3 patriarcas que não saiu da terra prometida durante a sua vida. Somente Itsarak não saiu. Por quê? Porque ele foi dado a Hashem como um sacrifício. Ou seja, ele foi consagrado a Hashem. Então, por isso que fala aqui os comentaristas do Talmud da Mishnah, que Deus simplesmente disse a Abraham: eu apenas ordenei que você levasse ao Monte Moriá, não que o matasse. Entendeu? Ou seja, levar Itsarak ao Monte Moriá para que ele seja consagrado. Entendeu? Essa é a questão que você não pode perder o foco, ok? Por isso também os nossos sábios, né, racídicos, eles nos falam, todos os começos são difíceis. O pensamento racídico explica que para a pessoa executar um ato novo, algo que ela nunca tenha feito antes, um canal precisa ser aberto para que as reservas de potencial espiritual de sua alma se espalhem pelo seu corpo. De um modo geral, isso se aplica a uma escala global. Alguém que realiza um ato espiritual sem precedentes no mundo se torna um pioneiro que de fato possibilita aos outros seguirem os seus passos. Ele abre um novo canal, derrubando barreiras não só para si, mas para seus descendentes e seguidores. Assim, a Akedah não foi somente um evento histórico inspirador, o qual podemos estudar. Na verdade,
ela fez uma marca indelével na personalidade judaica, possibilitando que a extraordinária submissão de Abraão a Deus seja repetida por qualquer judeu ou judia a vencer o desafio, até mesmo no dia a dia, conseguir submeter-se completamente às diretrizes divinas somente em nome de Deus. Ou seja, Abraão só foi capaz de realizar tal ato porque ele realizou em nome de Deus. Ou seja, o que o ensinamento racídico quer trazer para nós é que, de fato, amados, sem a ajuda divina, nós não conseguimos absolutamente nada. Então, quando nós estudamos a Torá, precisamos pedir sabedoria divina. Quando nós vamos praticar uma mitzvah, um mandamento, um preceito, para fazer a vontade divina, nós precisamos pedir que Hashem nos ajude, para que realmente, sem sombra de dúvidas, como que falo? Para que nós não tenhamos dúvidas de que, ao nos colocarmos em frente para realizar uma vontade divina, nós seremos imbatíveis. O adversário, Satã, ele vai tentar de todas as formas. Ele vai colocar diante de você compromissos pessoais, particulares, sociais. Vai colocar diante de você obstáculos que você vai dar diversos nomes. Hoje eu tenho uma reunião com amigos, hoje eu tenho as minhas férias, hoje eu tenho um compromisso com o meu parente, o meu amigo, que não sei o que. Então, Satã, ele vai arrumar um monte de obstáculos para que você não cumpra a vontade divina. E é aí que está você. É nesse momento que você precisa agir. Assim como Abraão, segundo o Talmud e a Mishnah, ele clamou a Deus, pedindo ajuda para vencer Satã, esse anjo do mal que é inimigo do ser humano, para que o ser humano não cumpra a vontade divina. E quando pedimos, de fato, esse socorro, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que nós estamos dispostos a cumprir a vontade divina. E Abraão mostrou isso. E nós precisamos mostrar isso. Então, Abraão, o povo judeu, é um espelho para nós. Determinação, união, unidade, para que possamos sermos realmente imbatíveis diante de tudo isso que aí está. Então, por isso, amados, nós temos a redenção pela frente. E esta redenção é para estarmos com Mashiach para a redenção final. O último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, a pergunta fica, o que é mais importante do que isto? É você que vai responder. De que forma? Com palavras? Não. Com atitudes. As suas atitudes é que vão mostrar o que é mais importante para você. A redenção final ou o seu egocentrismo. E aí, você estará exatamente de que forma? Fazendo a vontade divina ou rendendo-se realmente às armadilhas de Satã. A resposta é sua através das suas atitudes, das suas ações. E só você pode responder a esta realidade. Ok? Baruch Hashem. Para finalizarmos, vamos fazer a nossa prece em favor de Israel, a terra prometida, bem como do povo judeu, para que o guardião de Israel renove a proteção, o escudo, e para que as vítimas de sequestro dos terroristas possam retornar em casa na melhor saúde possível, né? E que sejam resgatados os corpos daqueles que foram tombados, né? De forma traiçoeira e cruel, que ainda estão na posse dos terroristas, para que tenham um enterro digno e que as suas memórias sejam honradas
e eternas. A nossa prece hoje está no Salmo 98. O Salmo 98 diz: um cântico de louvor a Deus pelas revelações na nossa redenção final. Então o Salmo 98 diz assim: um salmo. Entoai para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são os seus feitos. Sua destra, seu braço santo lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação do nosso Deus. Que toda a terra aclame o Eterno, prorrompa em cânticos, expanda-se em júbilo e entoe músicas, com a harpa e com vozes harmoniosas, apresentai salmos ao Eterno. Com trombetas e ao som do chofar, aclamai ao Rei Eterno. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestem os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Isto, estamos dentro da redenção, amados. Então, como diz outro, né? Nesse último passo que nós temos aí para a redenção final, nós não podemos esquecer exatamente como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, assim como Avraham foi testado, mas não somente ele foi testado, Isaac também foi testado, o filho. Então mostra para nós exatamente o quê? Que os testes que nós temos pela frente é exatamente para provar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E nesse sentido, cuidado com aquilo que está sendo apresentado diante de você. Não se renda à vontade de Satã, o teu inimigo, que quer te tirar do caminho da obediência a Deus. Com qual finalidade? Tirar você da redenção final. Então, por isso, testemunhando da fé, para que o adversário, ele realmente saia da sua presença envergonhado. E Deus possa dizer a ele, a semelhança daquilo que ele disse de Jó: viste o meu servo fulano de tal? Viu minha serva fulana de tal? Que se desvia do mal, da injustiça e pratica aquilo que é bom e justo? Que Deus possa falar de cada um de nós dessa forma diante desse nosso inimigo, Satã, e possamos assim continuarmos em frente trilhando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, pois a redenção com a revelação do justo Mashiach é para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta aí à tarde com a Torá. Reflita sobre tudo isso e tome uma decisão acertada, sábia, madura. Enfrente o teu maior inimigo, que não é Satã. O seu maior inimigo é o seu eu, o seu ego. E vença o seu egocentrismo e seja vitorioso sobre o ego e sobre Satã. E que, diante de Hashem, você seja grandemente abençoado, protegido, com vida longa para a redenção final e a vida eterna. Shalom Shavatov, uma semana abençoada com Hashem. Até mais.